Olá, muito bem-vindos aqui à nossa quarta live da semana. Temos uma pessoa super importante, uma referência no mundo dos investimentos e na formação de investimentos em Portugal, o Pedro, do método Ser Riquinho. Antes disso, quero só relembrar que esta semana de lives é no âmbito da Melhor Escolha. A Melhor Escolha é uma plataforma, tem o objetivo de ser o comparador, é o único comparador independente em Portugal e ser o mais completo que existe. Portanto, vocês têm aqui na descrição os links, um comparador de produtos financeiros. Neste momento temos depósitos e PPRs. Vocês podem, lá tem todos os depósitos e todos os PPRs que existem em Portugal. Tem também calculadoras para simularem retornos, a independência financeira, empréstimos também. E temos também um blog com imensa informação técnica, o que é um PPR, quando é que eu devo levantar o meu PPR, etc, etc, etc. E, portanto, espreitem, tem os links todos aqui em baixo. Vamos ter ainda mais novidades. Subscrevam também a newsletter, que também tem aqui o link para escolherem. Já imensa gente mudou de PPRs e escolheu o melhor depósito para si por causa deste site. Então, vejam e partilhem. E vamos então chamar aqui o Pedro Ser Riquinho. Estou ansiosa por esta conversa. Boa. Já não falamos há muito tempo. Muito bem-vindo. Obrigada por teres aceito este convite. Ora, essa, obrigado eu pelo convite. Obrigada eu. E olha, antes de começarmos, na prática, queria que nos contasses, para as poucas pessoas que não te conhecem, que estão aqui, um bocadinho sobre ti, a tua história, porque eu acho que a tua história acho que é muito boa e acho que muita gente se pode identificar com ela, e acho que és um exemplo não só de investimentos, mas também de quem criou o seu negócio e está a crescer cada vez mais o seu negócio, com base numa estratégia consistente também, não é? Eu acho que tanto nos investimentos como no teu negócio tu foste dando passos e foste crescendo assim de uma forma muito natural, e agora esse crescimento está a ser cada vez mais rápido, talvez por esses passos pequenos que Pelo deste no juro início. composto, não é? Exatamente. Sim, olha, mais uma vez, Inês, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui a falar contigo. Realmente já não fazíamos nada assim em conjunto há algum tempo, já há uns mesinhos. E pronto, quem é que eu sou? Sou o criador do Ser Riquinho, do canal Ser Riquinho, não é? Já tenho o canal há cerca de 4 anos. Sou muito focado em investimentos, gosto muito de falar, sobretudo sobre investimentos. E esta paixão que eu tenho sobre investimentos começou há uns aninhos atrás, há cerca de 6, 7 anos atrás. Isto foi um trigger que tive na minha cabeça na altura em que a minha literacia financeira era completamente diferente daquilo que é hoje, não é? Portanto, eu vivia na roda dos ratos, digamos assim, não é? Naquele conceito de Robert Kiyosaki. Portanto, vivia em chapa ganha, chapa gasta, sempre mês após mês, após mês, após mês. Portanto, o que eu fazia com o meu dinheiro que recebia todos os meses era gastá-lo todo, era endividar-me, portanto, gastava mais do que aquilo que até podia. E então vivia nesse ciclo sem fim que me fez, com 25 anos, juntar-me com a minha namorada e nós não termos, nem eu nem ela, ela também tinha o mesmo mindset que eu, não é? O mesmo mindset financeiro que eu, e que nos juntámos e não tínhamos dinheiro para comprarmos uma casa, para morarmos juntos, não é? Então não tínhamos poupanças, não tínhamos literacia financeira, portanto algo de errado estava na nossa vida, não é? Com isso, esse choque que eu tive a perceber-me disso, levou-me a aprender, portanto, a estudar muito mesmo sobre finanças, sobre controle orçamental, sobre como é que eu podia liquidar as dívidas que tinha, que eram 4 naquele momento, portanto, cartão de crédito, crédito pessoal, crédito automóvel e crédito de habitação, que depois eventualmente fizemos. Comecei a Uau! estudar sobre isso, era muita coisa ao mesmo tempo, realmente era muita, muita coisa. E conseguimos primeiro, num primeiro ponto, controlar as nossas finanças, portanto fazer aquele Excelzinho, cortar nos gastos não essenciais que tínhamos, estávamos a gastar muito dinheiro que não fazíamos ideia para onde é que ele estava a ir. Uber Eats, Globos, restaurantes, muita coisa desnecessária entre aspas, que era necessária obviamente, mas não naquela quantidade. O excesso é que não é bom. Então cortámos nesse excesso, cortámos nas gorduras, não é? E com isso começámos a poupar dinheiro. Com essa poupança começámos a amortizar as nossas dívidas, portanto liquidámos ao final de algum tempo cerca de
2 anos deste processo, liquidámos as nossas dívidas todas, que tínhamos, à exceção do crédito de habitação, obviamente, não é? E depois montámos o nosso fundo de emergência e com isso comecei então a estudar, na altura depois mais, a dedicar-me aos investimentos. Era para mim um bicho-papão, como eu sei que é para muita gente a questão dos investimentos ainda é algo muito complexo, não é? Até pelas crenças que se foram construindo, que é algo muito complexo, ou é algo só acessível a poucos, não é? Aqueles que têm muito dinheiro, que estudaram anos e anos em faculdades sobre finanças, sobre economia, sobre mercados financeiros, mas a verdade não é essa, e foi isso com que eu me deparei, é que os investimentos e investir o nosso dinheiro é algo que até devia de ser imprescindível para qualquer pessoa, não é? Independentemente se tem um ordenado de 800, 900, 1000, 2000, 5000, o que for, acho que é imprescindível para qualquer um, porque se nós poupamos, ou seja, nós idealmente devemos poupar dinheiro, não é? É algo muito bom a poupança, porque a poupança é nós abdicarmos um pouco do conforto presente em prol de um conforto maior no futuro. E isso é algo espetacular. Só que o poupar por poupar, ficamos um bocadinho aquém daquilo que podíamos estar a fazer com esse dinheiro poupado, não é? Porque nós como sabemos, e tu também sabes muito bem disto, não é, Inês? Que os depósitos a prazo pagam muito pouco, as taxas são muito, muito baixas. Então, se nós tirarmos o dinheiro dos depósitos a prazo e colocarmos em investimentos, a render a taxas muito superiores à dos depósitos, então o nosso dinheiro cresce a uma velocidade muito mais rápida, não é? Portanto, ele multiplica-se a uma velocidade muito mais rápida do que estar apenas poupado por poupado em depósitos, que está parado, está paradinho, não vai sair daquele sítio. E foi isso que me apercebi, que realmente com o pouco dinheiro que tinha na altura de ordenado, não ganhava assim nada especial, e com esse dinheiro, com as poupanças que fazia, comecei depois aos poucos a alocar em investimentos. Tenho vindo sempre a fazer isso mês após mês, após mês, após mês, seja com consistência, com disciplina, e neste momento sim, já vou com muito dinheiro investido, felizmente as coisas têm corrido bem, o mercado também tenho conseguido aproveitar as oportunidades que aparecem, que também é algo muito importante, que já vamos falar também aqui um bocadinho sobre isso, e o poder da consistência, do estudo, não é, do conhecimento, tem vindo aqui a dar resultados espetaculares, sim. Ou seja, investir é realmente para qualquer pessoa, não haja dúvida disso. Exato, exato. E quando começaste a investir, ou seja, primeiro a organizar a casa, não é? Eu acho que é muito comum, para mim também foi assim, depois começaste a investir. Começaste com que produtos financeiros e como é que isso te levou? Não sei se começaste com por exemplo, eu comecei a investir em imobiliário e hoje, como é Hum. óbvio, não é o caminho primeiro que a maior parte das pessoas deve começar, mas onde é que tu começaste a investir e como é que tu foste percebendo qual era a melhor forma de investir para depois então criar o teu método? Hum, então eu comecei, sem ser uma grande estratégia, não é? Portanto, Pois, exato. na altura, quando comecei, em meados de 2018, 19, por aí, acho que foi em 18, o que havia de conteúdo acessível a nós, portugueses, era muito pouco, não é? Ou seja, havia pessoas a falar sobre isto no Brasil, nos Estados Unidos, agora em Portugal. O que nós conseguimos aceder era só com coisas do estrangeiro, com as realidades adaptadas para esses países. Portanto, para Portugal Uhum. não havia quase ninguém a falar sobre isto, não havia livros como há hoje, não havia canais no YouTube, não havia Instagrams, não havia nada disso. Então foi muito a andar à pesca, não é? A cometer muitos erros na altura, sim. Eu comecei por investir em ações da Coca-Cola, portanto comecei logo nas ações, foi o primeiro investimento que fiz. Escolhi a Coca-Cola. Primeiro porque era uma grande empresa, ainda hoje é, não é? E já é uma grande empresa há muitos e muitos anos. Mas também porque o meu pai trabalhava lá já há algum tempo e então conhecia bem a empresa por causa disso. Conhecia bem o modelo de negócio e confiava muito nele. Então deu-me também um conforto para investir logo em ações da Coca-Cola. Depois a seguir, fui para os ETFs, que era um produto que também estava a começar a ganhar alguma popularidade aqui na Europa. Já se falava um bocadinho sobre isso e pareceu-me espetacular para o iniciante, não é? Então dei o primeiro passo nas ações, mas o seguinte e nos meses que seguiram foi muito investimento em ETFs. Portanto, foi sobretudo ETF, num ETF do SP500, que foi o investimento que depois mais fiz nos meses seguintes. E sim, na altura o mercado americano estava a crescer muito, ou seja, também estava confiante com isso, não é? Depois, quando veio a crise do Covid, tanto o ETF como a ação da Coca-Cola que tinha, como outras ações que depois fui comprando, como, sei lá, a Disney, tinha Netflix, portanto tinha já Hum. algumas ações, levaram uma bela pancada nessa altura,
Mas aí também com o estudo que já tinha feito até então, percebi que era uma oportunidade e não um momento para entrar em pânico e vender tudo com medo que a coisa fosse para aí abaixo e que nunca mais recuperasse. Portanto, comecei sim por ações para ETFs, mas fui cometendo muitos, muitos erros que, se fosse hoje, com o conhecimento que há hoje espalhado por aí, não é? Se calhar não tinha cometido. Sim. Exato. Acho que é bom passarmos por uma crise numa fase inicial, estarmos a investir, porque na altura parece horrível, mas de facto perdemos pouco dinheiro na prática, porque também investimos pouco dinheiro no início, não é? Uhum, Então, se calhar isso também já te deu mais preparação para esta mini crise que estamos, nada comparado com outras crises passadas, mas por uhum. esta mini crise, como é que tu estás a lidar? A bolsa tem estado a descer, hoje nem vi ainda, mas desde o início, há um mês para trás que já desceu quase 10%. Uhum. Não sei se o teu portfólio desceu também 10%, como é que estás a lidar com isso e como é que isso se calhar te faz sentir relativamente ao teu método? Sim, E então, fala-nos um bocadinho também do teu método, para as pessoas saberem o que é. uhum. Então eu, portanto, a primeira crise que apanhei foi a do Covid, foi em 2020, que caiu cerca de 30% em um mês, não é? O mercado, Uhum. a bolsa americana caiu cerca de 30% num mês, foi uma boa pancada. E aí lembro-me que tive um bocadinho receoso, eu acho que a maior parte dos investidores, mesmo com muita experiência, tiveram receosos por ser um momento muito estranho da humanidade, não é? Nunca tinha acontecido nada igual nos últimos 100 anos, desde a crise, desde a pandemia, a gripe espanhola. E então foi algo mesmo algo único, não é, que estava a acontecer e que eu sabia que eventualmente era uma crise como todas as outras, era uma crise que ia acabar por passar, que os mercados iam recuperar, que iam estar novamente em novos máximos, mas ao início tive ali muito receio. Só que aquilo que acabei por fazer foi ligar o modo racional e ir atrás das oportunidades que estavam a aparecer. Lembro-me de fazer bons investimentos na altura na Meta, lembro-me também de fazer na Microsoft, na Disney, portanto, empresas que caíram os seus 20 e tal, 30, 40% e que, sobretudo estas tecnológicas, a Disney sim teve muito impacto a nível financeiro, não é? O negócio ficou parado Pois, ali em muitos casos, tirando o Disney Plus, que na altura ainda estava no começo, acho eu, exato. mas os parques e os hotéis e isso estavam fechados. Então essa claramente teve muito impacto a nível de fundamentos. Mas Meta, a Amazon, a Apple, Microsoft, todas essas ainda conseguiram até se beneficiar com a crise, não é? Então, a nível de fundamentos de negócio, o negócio até ganhou, entre aspas, com o facto das pessoas estarem em casa, em confinamento, a começar a fazer o trabalho remoto e, portanto, empresas que de um momento para o outro, estas tecnológicas, os fundamentos começaram a disparar e a nível de preço em bolsa, de cotação em bolsa, ali num primeiro momento caíram bastante, né? Tiveram um impacto muito grande, ainda tiveram ali uns mesinhos para recuperar. Um, Vi claramente excelentes oportunidades, sobretudo na Meta e na Microsoft foi onde me lembro de ter investido mais e de facto passado nem um ano o mercado já estava em novos máximos e tinha sido um excelente investimento. Depois em 2022 foi exatamente a mesma coisa, também com a subida dos juros, não sei se te lembras também, com o disparar da inflação, os juros tiveram que subir e o mercado também ali durante o ano Uhum. 2022 também levou uma boa queda, e foi mais um momento para aproveitar tanto a Netflix como a Meta, como essas grandes empresas, que muitas delas também estavam descontadas, portanto, o que é chamado de pechinchas, não é? Os chamados preços de saldo, preços de pechincha, e também aproveitei. E agora é a mesma coisa nesta pequena crise, ainda não podemos chamar como crise, não é? Acho eu, ainda é uma correção, uma correçãozinha. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Eu não prevejo, não prevejo um futuro a curto prazo muito risonho para a economia americana. Acho que o impacto que as tarifas vão ter não vai ser muito positivo, ao contrário do que era especulado na altura da corrida à Casa Branca, mas está-se aqui a prever um cenário muito, muito negro, a inflação a disparar, muito impacto também nas empresas, sobretudo as exportadoras, por causa Uhum. depois das retaliações e isso tudo pode aqui correr muito mal. E então acho que estamos aqui a assistir, talvez, a um início de uma queda maior. Mas vamos ver, também são só previsões, não é? O futuro assim o dirá. Mas Mas não achas que as empresas, principalmente tecnológicas norte-americanas, são superiores a tudo isto?
Ou Sim, não? Achas? nesses casos, imagina, essas empresas, sobretudo as com mais negócio de internet, não é, acho que vão ser pouco impactadas, porque não têm negócio físico, então não me parece que terão grande impacto. Agora, sei lá, por exemplo, uma grande tecnológica como a Amazon, que também depende muito do Pois, negócio de distribuição e físico. exportação, essa talvez, a Apple também, não é, também negócio físico, essas acho que vão ter, assim, algum impacto, se o que se está aqui a especular se confirmar. Agora uma Meta, redes sociais e tudo mais, não me parece. Google, também não me parece assim tanto. Microsoft, também penso que não. Portanto, depende muito do que é que de que setor, de que negócios é que estamos aqui a falar. Mas mesmo assim, já com esta pequena queda, já vi excelentes oportunidades de investimento. Como tu disseste, o SP500 caiu à volta dos quase 10%, não é, acho eu, neste Uhum. neste 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 mês. Certas empresas caíram muito mais do que a média. Eu lembro-me da Nvidia, que já caiu, já deixa-me aqui ver, a Nvidia já caiu cerca de 15%, acho eu, no último mês. Ah, É, acho que à volta disso, sim. Também não tenho aqui exatamente, o número, 15%. mas 15%, exatamente. Caiu no último mês, portanto, algumas empresas estão a cair mais do que outras. Estas, Nvidia, a Tesla, hum, a Apple, uhum. Meta, são empresas muito mais voláteis do que a média, portanto também é normal estarem a levar uma pancada maior do que a média. A Mas Nvidia, entretanto, ontem já subiu um bocado. ontem subiu Certo, 6%, penso eu, uma 6%, bela é. subida, muito bom. Sim. Mas, mesmo assim já vi aqui boas oportunidades, sobretudo nessas grandes empresas que se desvalorizaram aqui, um pouco. Não, o ano passado, por exemplo, tive quase o ano todo, a investir pouco ou nada. O mercado estava muito sobrevalorizado, as coisas estavam muito caras, e portanto optei por aplicar sempre um método de paga de primeiro, portanto todos os meses transferir para a minha corretora, deixar lá o dinheiro, no caso, ficou lá parado, e estava com a expectativa de que mais dia menos dia realmente iria haver alguma nova correção, nova crise nos mercados, porque estava tudo muito caro, os preços muito altos, o mundo geopolítico estava por um fio, não é? Muitas crises geopolíticas, tanto no Médio Oriente, como agora nos Estados Unidos, como a guerra na Ucrânia, portanto, muita coisa a acontecer, e então tinha o sentimento que algo podia acontecer que fizessem aqui ter um impacto no mercado. E efetivamente está a acontecer um mini impacto ainda, e o dinheiro que eu fui guardando em caixa no último ano estou agora a aproveitar para investir, não investi logo tudo de uma vez, portanto o mercado foi caindo, investi, caiu mais, investi, portanto uma espécie de aproveitador destas quedas que estão aí a acontecer, mas é isso que tem de ser o nosso mindset e a nossa forma de investir, não é? Porque o mercado está em queda, quem está a começar fica assustado, obviamente, fica aqui em pânico porque vê o seu dinheiro, as suas poupanças de repente a cair, só que ainda não tem o controle emocional suficientemente trabalhado para perceber que é realmente uma oportunidade e não um momento de entrar em pânico e ficar triste com o dinheiro a cair, não é? É o momento de ir para a frente, aproveitar o dinheiro que tem disponível para investir, não deixar lá parado, não deixar em depósitos com medo do que é que vai acontecer aos investimentos. Quando falamos em bons ativos, a longo prazo, o mercado acaba por nos recompensar, por sermos pacientes, por escolhermos esses bons ativos, seja o SP500, seja o mercado mundial, sejam em ações de grandes negócios, não é? Negócios já provados pelo tempo, então é isso que estou a fazer. Hum, Continuas a olhar, não sei se é verdade ou não, mas continuas a olhar maioritariamente para empresas americanas ou não tens esse foco nos Estados Unidos? tenho. Muito, Tens. muito foco nos Estados Unidos, sim. Continuo com muito foco nos Estados Unidos. Acho que Ah, sobretudo vi aqui por acaso, estive a analisar há uns tempos empresas espanholas, bancos espanhóis. Eu não sei se tu tens noção, o ano passado foi uma coisa impressionante. Ah, Rentabilidade ok. 100% no ano passado, coisa que não, Não, não não sabia. estava a acompanhar. O Banco Sabadell e o Santander e tudo tiveram aqui rentabilidades espetaculares. Portanto, também tenho que olhar agora mais para o mercado espanhol, que alguma coisa se passa lá. Mas, Ah, mas talvez de tenha a ver com a facto, questão das taxas de juros, não é? Houve alguns bancos, mas 100% hum, de facto é muito. sim, Sim.
Claro, mas sim, continuo a olhar muito para o mercado americano. Acho que é um mercado completamente diferente dos outros, não é? Uma economia muito, muito robusta. Os Estados Unidos, mesmo com esta instabilidade, continua a ser o grande império mundial, onde estão as grandes empresas, o dólar continua a ser a moeda de reserva mundial. Portanto, acredito que nos próximos anos, mesmo com este momento de instabilidade, os Estados Unidos vão continuar a manter o poder. E por isso é que continuo a investir sobretudo em empresas americanas, agora até mais que se calhar do que devia e de acordo com aquilo que estava estipulado no meu método, estou a investir se calhar até mais em empresas tecnológicas do que aquilo que devia estar a diversificar mais por outros setores, mas de facto estou a ver aqui tantas boas oportunidades que é inevitável, não é? Também temos que ser mais racionais do que só estratégicos, do que só plano, mas temos sim que aplicar aquilo que está a acontecer no momento. E também a Eh, tecnologia está-se a tornar tão presente em todas as áreas é, que também estás a diversificar, se calhar, em estar em várias tecnológicas, não é? Portanto, sim. Sim, exatamente. Uma Nvidia, o negócio não tem nada a ver com uma Meta. Uma Meta exato. também não tem nada a ver com uma Microsoft. Apesar de serem tecnológicas, o modelo de negócio são muito diferentes, não é? Como nós estávamos a dizer, por exemplo, uma Meta não é expectável que tenha agora um impacto com as tarifas que vai ter uma Amazon ou que vai ter uma Nvidia também, portanto, produtos físicos, outros produtos mais virtuais, mais digitais. Portanto, aqui negócios um bocadinho diferentes. Uhum. Sim. Hum, Fala-nos um pouco então do teu método, daquilo que puderes partilhar connosco e que imagino que seja isso que expliques muito mais em detalhe e seja uhum. talvez a base dos teus cursos, das tuas formações. Sim, então, como é que eu invisto? Isto, como falámos ao início, foi algo que se foi construindo. Ao início não tinha esta clareza, não é? Esta consciência que tenho hoje. Portanto, foi algo que se foi construindo com aquilo que fui aprendendo, com aquilo que fui testando, com aquilo que fui errando, fui acertando. Eh, Realmente cheguei a esta conclusão que esta forma de investir era a que se enquadrava melhor comigo. Então eu divido o meu portfólio de investimentos em 4 classes de ativos. Que são 40% do meu dinheiro está em ações, 35% está em REITs, 20% em caixa e 5% em criptoativos, ok? 40%, isto eu costumo dizer que é uma espécie de equipa de futebol, não é? Em que os meus avançados são aqueles que estão lá para marcar os golos, que são, no caso, as ações, não é? Que são aquelas que me podem dar as maiores rentabilidades, sobretudo, obviamente, quando o mercado está em alta, e na maior parte do tempo o mercado está em alta, como nós sabemos, Exato. não é? E Mais de então 40%. 75%, exatamente. Sim, por isso é que eu gosto de ter esta maior exposição a ações, porque o mercado, na maioria do tempo, está em bull market, não é? Está em alta. E aqui Depois incluís os ETFs de ações sim, nestes sim, 40%. boa pergunta, sim, porque, isso é algo que costumam perguntar: "Então onde é que estão os ETFs?", que são, na teoria, outra classe. Mas a verdade é que os ETFs é um fundo de investimento, são fundos de investimento negociados em bolsa, só que seguem ou ações, ou REITs, ou obrigações, ou até o ouro, no caso. Uhum. Portanto, sim, incluo, neste caso, nas ações, também estão lá ETFs de ações, como o ETF do SP500, ETF mundial, ETF de ações de energias renováveis, portanto, incluo aí alguns ETFs, sim, mas maioritariamente invisto em ações individuais. Gosto muito de fazer esse investimento mais individual, gosto de acompanhar as empresas, gosto de fazê-lo dessa forma. Depois em REITs, não tenho ETF de REITs, portanto é tudo individual, REITs individuais, só tenho 2 no caso, também é uma diversificação, baixa. Acho que os REITs gosto muito do produto financeiro que são, a exposição que nos dão ao imobiliário é realmente, acho fantástico, acho que é uma forma de investir em imobiliário com pouco trabalho, em escala, sem ter chatices com inquilinos, com burocracias, sem isso tudo, acho mesmo incrível. Ainda por cima, ao mercado imobiliário americano, não é? Que é o mercado mais forte do mundo. E, no caso, eu acho que os REITs existem muitos e muitos rates diferentes, só que eu acho que existe ali um grupo de rates realmente mesmo bons. Existem rates muito mauzinhos, entre aspas, a nível de resultados, muito mauzinhos. Existe ali um grupo de 10, vá no máximo, que são realmente bons. Então, dentro desses 10, para mim faz sentido investir em 2 deles, que para mim são os melhores. E na minha equipa de futebol é uma espécie, é o meio campo da equipa, que me dá ali segurança ao meio campo, que nos protege também contra a inflação. Portanto, não está lá para marcar gol, nem está lá para defender, dá ali aquela estabilidade que nós precisamos ao meio campo.
Depois os 20% de caixa, é portanto, ouro, investe em ouro, portanto caixa é tudo o que é investimento Uhum. mais seguro, no caso investe em ouro através de um ETC, uma espécie de ETF, só que segue uma commodity, e também, títulos do Tesouro Americano, portanto, Treasury americano, agora ia dizer americano, que não dá para investir, não dá, ou seja, nós portugueses não conseguimos, comprar o tesouro diretamente, porque somos estrangeiros, não somos americanos, só dá por ETF. Cá em Uhum. Portugal, por exemplo, o tesouro português dá para comprar por certificados, porque somos portugueses, mas como não dá nos Estados Unidos, não somos americanos, tem que ser por ETFs, é dessa forma que eu invisto. E lá está, essa é a minha componente mais defensiva, não é, que, por exemplo, agora nestes últimos anos de maior Mas instabilidade, até tem rendido bastante, não é? sim, Ou seja, ia dizer isso, por muito exatamente. em teoria o ouro, os É, títulos do tesouro americano ou outros rendem pouco, mas mantêm ali o valor do nosso dinheiro, mas na realidade eu acho que foi há uns dias atrás, os títulos do tesouro tiveram o maior aumento de sempre. uhum. Ou seja, com a subida das taxas de juros e o ouro tem subido bastante também, até estás a ter um retorno bom nestes ativos que teoricamente nem dão grande retorno, não é? É verdade, sim. O ouro, de facto tem essa proteção histórica contra, a inflação, não é? Mas, e é uma espécie de é mesmo uma reserva de valor, em momentos de mais instabilidade, os investidores tendem a colocar o seu capital em ouro. Hum, Só que nos últimos anos, desde 2022, com a subida da inflação, com a subida dos juros, tem havido tanta instabilidade, não é? Tanta instabilidade, como nós já falámos, geopolítica e financeira, monetária, o ouro realmente tem sido mesmo um grande refúgio para os investidores. E no ano passado, por exemplo, rendeu mais do que o SP500. É impressionante, não é? O ouro rendeu ali um ponto percentual acima daquilo que rendeu o SP500. Portanto, está-me realmente a ser um grande investimento, que não era esse o objetivo, era ser defesa, mas até está-se a portar como avançado aqui na minha equipa. Os títulos do Tesouro, sim, por causa desta instabilidade, as yields do Tesouro, não é? Os rendimentos do Tesouro também têm subido bastante, portanto também estou a receber excelentes dividendos. Dividendos são, na verdade, juros desses Uhum. dos ETFs do Tesouro, muito por causa desta instabilidade. Ou seja, um portfólio, na minha opinião, para estar bem estruturado, não deve, ia dizer não pode não, mas não deve estar só, composto por, uma ação ou 2 ações ou 3 ações, porque sobretudo quem não tem, o controle emocional para aguentar as pancadas que as ações levam, acho que acaba por, não ser uma boa estratégia a longo prazo. E então eu apesar de saber muito bem investir em ações e gosto muito de acompanhar as empresas, decidi não colocar 100% do meu capital em ações, e dividir assim desta forma, como se fosse mesmo uma equipa de futebol. E portanto, neste momento em que os meus 40% de ações levaram uma pancada, no caso os rates até subiram aqui um pouco, neste último mês até está a verde, que alguns Uhum. deles, por exemplo, a Vici está com mais de 10% de rentabilidade. O ouro também tem aqui feito esse pêndulo, não é? Esse equilíbrio, e os títulos do Tesouro também. Então é cumprir aquilo que o Warren Buffett nos ensina, não é? Só existem duas regras nos investimentos. Regra número um, nunca percas dinheiro. Regra número dois, nunca te esqueças da primeira regra. Então, este método de investimento está muito desenhado para isso, para perder o menos, ou seja, para desvalorizar o menos possível em alturas de crise, para estar o mais protegido possível nessas alturas, porque depois para recuperar, se perco muito é mais difícil de recuperar, não é? Demora mais tempo. Então se Exato. E perco acho que isso é depois super para importante. recuperar, Acho é. que isso é super importante que a maior parte das pessoas não sabe, que é, nós perdemos 10%, agora o mercado está a subir 10%, está a descer 10%, desculpem, mas para voltarmos onde estávamos tem que haver uma subida muito superior a 10%, não é? Uhum. Para Sim, voltarmos onde estávamos. E então, é. por isso é que eu acho que o Warren Buffett fala dessas regras, porque custa muito mais recuperar, depois voltarmos ao inicial. E tenho uma questão relativamente às tuas percentagens. Não tens alguma tendência de, por exemplo, agora achas que vai haver uma recessão, se calhar aumentar estes 20% que tens em ativos mais defensivos, ou policias-te para não o fazeres? Hum.
Olha, boa questão. Nunca Porque sempre tentei ser é um bocadinho é, especular, ninguém é. sabe se vai haver uma recessão ou não, mas, Uhum, há muita gente que faz esse tipo de estratégias, que é: "Ok, eu acho que agora vai haver uma recessão, vou investir mais em ouro, se calhar até mais em uhum, cripto, em alguns casos, mais em títulos sim. do tesouro". Mas claro, e depois, quando acho que vai haver uma subida, se calhar pôr mais em ações, mas como Uhum. nunca sabemos na prática se isto vai acontecer ou não, podemos estar a cometer erros, não é? Exatamente, é mesmo, acho que respondeste já a tua pergunta e tudo, que Ok. é que é isso de acho que a especulação raramente funciona, acho que nem os grandes gurus, Warren Buffett e afins, conseguem ter a certeza do que é que vai acontecer a curto prazo ou médio prazo no mercado, e então acho que manter a estratégia é mais viável do que tentar prever o futuro, não é? Já tentei fazer isso algumas vezes, raramente funcionou, por isso mantenho-me em tentar cumprir estas percentagens, tem funcionado assim e, o facto de ser fiel às percentagens também é muito positivo numa coisa que é o o reequilíbrio, ou seja, o rebalanceamento, não é? O que é isto? Basicamente, neste momento, portanto, as minhas percentagens que eu tenho de cumprir são aquelas que já aqui falei. Com esta crise, por exemplo, esta semicrise, as minhas ações, por exemplo, agora não me recordo, mas passaram de 40% para 30%, vá, estou também se calhar a exagerar um pouco, passaram de 40 para 30. Então, eu para tentar reequilibrar o portfólio, não é, para voltar das 30 para as 40, tive de comprar ações, não é, portanto tive de Exato. reforçar as ações para conseguir voltar aqui a equilibrar o meu portfólio. E com isso o que é que aconteceu? Comprei as ações quando elas estavam a um preço mais abaixo, mais descontado, mais de pechincha, não é? Portanto, o facto de querer cumprir com as minhas percentagens também me garante que eu vou aproveitar os momentos de baixa para comprar as ações em baixa e os momentos de alta também, se eventualmente quiser vender alguma coisa, também então se justifica porque o mercado assim o diz. Ou seja, eu acho que, pelo menos para mim, funciona mais cumprir com as minhas percentagens. Já testei e acho que assim é melhor. Exato. E também obriga, também simplicidade e naturalmente te obriga a comprar em momentos de baixa, não é? Uhum, uhum, Há muitas pessoas que se interessam por ações por dividendos, mas temos aqui umas perguntinhas já agora, se calhar. uhum. A Larissa pergunta se acreditam na melhoria do mercado para os semicondutores. Semicondutores, olha, Ou os se ETFs tivermos, semicondutores estavam muito bem, este ano estão mal. eu Estão mal, estás confesso a que falar não devem ter é, descido, mas confesso que não estou super a par. eu também não, estava aqui a ver a TSMC, não é, que é aqui a mais Uhum. conhecida, aquela, de Taiwan. Realmente este ano está aqui a cair 10%, há um ano está aqui com uma valorização de 23%, portanto ainda assim uma excelente valorização. É um mercado que eu também não acompanho muito, Mas eu mas, acho que isso é importante. eventualmente É importante conhecermos bem o mercado antes de exatamente, investirmos, não é? É algo que boa dica. Uhum. É, exatamente. porque às vezes Portanto, quando se tentamos não ganhar o investi eu pé acho que ouviu-se muito falar dos semicondutores e que iam crescer e que iam não sei quê, e é importante, se compreendes, ótimo, e depois terás a tua visão sobre o assunto, mas, lá está, não fazer porque ouvimos, não, vamos provavelmente comprar as coisas já sobrevalorizadas, porque quando ouvimos falar, geralmente as coisas já subiram bastante. E isso. qual é o tamanho ideal para a carteira de investimento? Pergunta a Kim. E número de ativos diferentes. Eu acho que número de ativos, já falaste um bocadinho do que é que tu fazes para ti, o que é que achas que faz sentido, não é? Uhum. O tamanho ideal para a carteira de investimento. Olha, eu sigo muito um princípio que na altura estudei com o Ray Dalio, que é um dos grandes, Uhum, investidores, americanos, é um bilionário, ele é gestor de um dos maiores fundos, de investimentos dos Estados Unidos, e a sua tese de investimento, a sua filosofia de investimento é muito parecida àquela que eu decidi também construir, e este método também é muito baseado, nisso. E ele fala que uma boa carteira de investimentos sólida, com capaz de ser bem-sucedida a longo prazo, deve ter ali entre 15 a 20 bons ativos, no máximo, que eu estou aqui a falar no máximo, 15 a uhum, 20 bons ativos, diversificados e bem descorrelacionados entre si, ok? Portanto, 15 a 20 é um tamanho ideal, e 15 a 20 já é para quem tem, diria, mais tempo para andar a acompanhar os seus ativos, não é? Porque 15 são aqui
digamos que estes 15 são tudo ações e rates individuais, né? Que nada é ETFs. Dá trabalho acompanhar isto tudo, né? Acompanhar 15 negócios, eu para acompanhar o meu já é uma complicação, o meu pessoal, quanto mais acompanhar 15 dos outros. Ainda é mais complicado. Por isso é uma quantidade baixa, mas baixa o suficiente que seja diversificada, não é? E que tu consigas acompanhar esses negócios para perceber como é que ele está a evoluir, como é que estão as receitas, como é que estão os lucros, as dívidas, os investimentos, o retorno do capital. Portanto, tu deves de investir no número ideal para ti, ok? O número ideal que tu consigas acompanhar. Se investires mais por ETFs, então acho que aí não há bem este limite. Os ETFs acabam por ser aqui um produto mais fácil de investir, não é? Mais simples de acompanhar e diria que se não houver muita sobreposição entre eles, então podes aqui ter os 10, 15, 20 à vontade, porque não vai haver esse problema, não é? Portanto, Uhum. eu, no meu caso, neste momento tenho à volta dos 12, 13, já tive mais, bem mais, portanto também tentei ter uma carteira mais enxuta possível, que com 12, 13 que considero realmente bons, e que se houver espaço para algum, vou aqui acompanhando outros negócios, se houver espaço para algum, entra, mas tem que fazer realmente sentido na forma como eu construo o portfólio. E são 12, 13 que já me dão muito trabalho a acompanhar, sim. Pois, exato. Se tivesses que dar um conselho a alguém que está a começar, que está no início da sua jornada de investimento, assim, o que é que dirias para as pessoas se focarem? Eu acho que, um dos grandes erros que a malta que está a começar faz é ir à procura de dicas, não é? Ir à procura de dica da melhor ação deste mês, do melhor ETF deste mês, qual é que vai ser o grande ativo que vai bombar agora muito nos próximos meses, e essa dica, acaba por não dar, resultados nenhuns de jeito, ok? Bom, vocês vão acabar por ser muito prejudicados e ir atrás dessa dica. O que é que vocês devem fazer? É ir atrás do conhecimento, não é? É o que nós costumamos dizer, acho que nesta tu também dizes muito, que é, nós não o nosso objetivo aqui não é dar o peixe, mas é se ensinar a pescar, não é? Portanto, aquilo que nós fizemos, aquilo que os nossos seguidores, alunos, também o ideal a fazerem, é ganharem as skills, ganhar o conhecimento para irem atrás desse know-how, para saberem fazer os melhores investimentos possíveis de acordo com o seu perfil e de acordo com os seus objetivos, não é? Não ir atrás da dica, não ir atrás do que o outro está a fazer e copiar, porque aquilo é adaptado à estratégia dele, ao perfil dele, não é ao vosso, ok? Portanto, não copiem aquilo também que os outros fazem, mas sim vão atrás de ganhar esse conhecimento para investirem da forma mais adequada a vocês. Acho que é Warren Buffett que também diz que como é que é? Não é Warren Buffett, mas é Não, eu Benjamin Graham. Benjamin Graham. Uhum. Que diz que o investimento em conhecimento é aquele que rende maiores juros. E de facto é. Acho que nós aqui, de experiência própria, podemos realmente dizer isso, não é? Quanto mais conhecimento fomos obtendo, melhor estruturada foi a nossa estratégia. Como eu também disse aqui, a minha estratégia não tem tantos anos quanto aqueles que eu invisto. Fui adaptando, fui criando ao longo do tempo, à medida que fui estudando e que fui experimentando, né? Fui pondo em ação. E é isso, acho que essa é a maior dica que eu posso dar e que vos vai aqui trazer bons resultados. Acredita nisso. Exato, concordo a 100%. Pedro, muito obrigada, acho que foi muito bom, muito útil. Diz às pessoas, não sei se vais fazer alguma coisa brevemente, se quiseres anunciar algo, se não, tem aqui também o teu Instagram, que imagino que seja por lá, que as pessoas te podem Uhum. encontrar mais facilmente, certo? Ou no Sim, YouTube acho que também? acho que é por aí, sim. Agora em breve não vou assim fazer nada de extra do conteúdo que já costumo fazer, portanto é isso. Sigam no Instagram, sigam também no YouTube. Todas as semanas também faço sempre uma live lá no YouTube. E é isso, acho que é isso. Sim, é ser Ok. riquinho em todo lado, portanto também é simples de encontrar. Procurar ser riquinho, exatamente. Só o livro é que não tem ser riquinho na capa, não é? Ou Olha, tem? eu acho que o livro está aqui, eu acho que ser rico Tem, exatamente. olha, este coisinho aqui a ver, espera aí, esta bolinha aqui a verde tem lá Ah, o diz. símbolo de ser riquinho, Ok, assim, mas ok, ok. Ok, depois já ensino Pedro, nas muito futuras semanas. obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos também por estarem aqui e vemo-nos Ok, amanhã na nossa última live para falar de investimentos para crianças. Obrigada. boa. Obrigado a todos. Adeus.